E a saga Twitter Files continua e tem se provado um prejuízo enorme para o governo. Agora o foco virou o Pentágono e as operações secretas de propaganda e influência que eles estavam rodando via Twitter e outras redes sociais. Esse episódio trata a respeito de como o Twitter contribuiu, colaborou diretamente ali com o Exército e com o Pentágono para fomentar uma rede de contas secretas e fakes que basicamente espalhavam desinformação e faziam propaganda do governo americano. Elas serão todas engajadas em operações que são conhecidas pelo nome de PsyOps, que quer dizer Psychological Operations, ou operações psicológicas, que basicamente é quando você vai até um território inimigo, ou não ir fisicamente, mas de maneira virtual, como foi o caso, e espalha informações falsas sobre os seus rivais, ou informações que favorecem ao seu país ou a você mesmo. Então isso pode ser feito de várias maneiras, ou com contas falsas em redes sociais, e que parecem legítimas para o país alvo, ou com jornais fakes que são impressos e distribuídos na área, ou com panfletos, entre outras coisas. Bom, o Twitter jurou, essa declaração que vocês estão vendo aqui na tela foi uma declaração que a empresa deu sob juramento de que iria trabalhar ativamente identificando e combatendo contas que eram usadas ou financiadas pelo governo para operações secretas de inteligência e de propaganda. Mas na prática, na verdade, eles ajudavam o governo americano e o Pentágono a manter essas contas e conceder privilégios para elas durarem mais e parecerem mais legítimas. Isso durou de 2017 até 2022, então por anos a fio eles trabalhavam ali junto com o governo para conceder esses privilégios. Um exemplo é essa mensagem que eles recebem de um oficial do CENTCOM, que é o Central Command, que nada mais é que uma parte operacional ali do Exército que faz parte do DoD, que é o Department of Defense, o Departamento de Defesa, né? Seria algo equivalente ao nosso Ministério da Defesa. E esse CENTCOM, que é uma parte do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, cuida da região do Oriente Médio. E essa mensagem desse oficial era uma mensagem com uma lista de contas, uma lista de 51 contas, perfis de Twitter, que ele estava pedindo verificação, então o Blue Verified, para dar mais legitimidade para as contas, e também whitelist, então seria um label que a conta receberia e dentro do sistema do Twitch seria permitido cometer, não sei, comportamentos ofensivos, abusivos, que ferissem ou violassem as políticas da plataforma. E também prática de spam, que é outra prática que vai contra a política da empresa. Então, essas contas seriam exceções a pedido desse oficial do CENTCOM. No mesmo dia, o Twitter responde e diz que tinha concedido o whitelist, que era esse label de whitelist, para todas as 51 contas, né? No e-mail dele, como vocês viram, ele mostra que se não fosse possível delegar o pedido a todas as contas que dessem pelo menos as 6 primeiras que eram prioritárias. Então elas eram mais importantes e aquelas sim precisavam ter o Blue Verified, o selo de verificado, ou esses privilégios aí de comportamento de spam ou comportamento abusivo. Mas o Twitter mesmo assim concede para todas as contas e whitelist. E esse whitelist nada mais é que eles receberam um label e aumentava a visibilidade da conta. Então quando a conta tweetava, aquele tweet tinha mais alcance do que os normais. Bom, essas contas majoritariamente promoviam mensagens anti-Irã ou mensagens pró-Estados Unidos, mensagens que apoiavam a guerra no Iêmen, que era uma parceria entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, falavam a respeito de ataques bem-sucedidos de drones, que na verdade eram fakes, nunca tinham acontecido. Como vocês podem ver nesses tweets, que estão em árabe, mas pelas imagens aí dá pra gente ter uma ideia. Em algum momento ocorre uma mudança de estratégia dentro do Central Command e eles param de revelar laços com essas contas do Twitter. Inclusive um dos ex-funcionários do Twitter, que o autor da thread conversou,
comentou que se sentiu traído quando houve essa mudança de paradigma aí, em como o CENTCOM estava lidando com essas operações secretas. Porém, ele mostra também que as trocas de e-mail internas entre executivos e funcionários mostram que eles nunca deixaram de saber da existência dessas contas e que não fizeram nada a respeito delas. Esse e-mail que eu vou pôr na tela mostra uma funcionária que se comunicando com o Departamento da Defesa dos Estados Unidos, enviando uma lista de contas e mencionando que uma lista era a lista de contas que eles já tinham enviado para o Twitter dar privilégios, e a outra era uma lista de contas que eles encontraram que provavelmente tinham laços com as operações que eles estavam gerenciando. Em certo momento, no ano de 2020 também, rola uma revelação e uma empresa, que é um observatório da internet ali gerenciado por Stanford, solta um relatório sobre redes sociais e operações do Pentágono de propaganda que estavam sendo orquestradas via todas as grandes redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, entre outras. Esse relatório eu vou deixar na descrição, depois se vocês quiserem dar uma lida também. E, bom, basicamente sai esse relatório, que é um escândalo, e mostra que os Estados Unidos tinham orquestrado operações de propaganda em vários países, entre eles China, Rússia e outros, né? Por exemplo, no Irã, eles tentaram fazer a população acreditar que o Iraque estava ameaçando o sistema de água deles e também que estava tentando inundar o país com metanfetamina. E era tudo propaganda, desinformação para jogar um lado contra o outro e fazer essa psyops, essa operação psicológica. Bom, quando vem isso à tona, através do relatório, o Twitter age rápido como se para bloquear as contas e deletar todas elas. A mídia reage positivamente a isso e defende o Twitter, dizendo que o Twitter estava fazendo um ótimo trabalho em desarmar toda a rede e a operação do exército americano dentro da rede social. Mas a verdade era bem mais baixa, era bem mais suja, e na verdade eles sabiam disso desde 2017 e cooperavam com essas operações. Mas, de certa maneira ali, o departamento de comunicações do Twitter age rápido e fica bem próximo dos jornalistas que estavam cobrindo o evento e tentando minimizar ao máximo a exposição do Twitter nesse caso. E eles conseguem. Inclusive, esse e-mail, que é uma troca interna dos funcionários, é um e-mail de agradecimento a todos os funcionários que participaram na comunicação no pós-revelação desse relatório e que eles conseguem, no final, fazer o Twitter ser exposto ao mínimo. Na verdade, a história rodou em torno do Pentágono, do Departamento de Defesa e um pouco do Facebook. E o Twitter acaba sendo ali como herói, né? Mas na verdade era o vilão, só que ninguém sabia, até essa revelação do Twitter Files. Esse episódio foi um pouco menor, então já acaba por aqui. Hoje já saiu um episódio novo, que eu ainda não tive tempo de ler e saber do que ele trata, mas assim que eu puder eu vou estar mandando aí um vídeo também e contando a história em mais detalhes. Galera, muito obrigado por estar acompanhando. Peço que, se você não tenha se inscrito ainda, que se inscreva. Se puder, deixa o like, deixa um feedback aí nos comentários a respeito desse formato, se está funcionando e se a história está ficando legal. E brigadão, viu? Viva a liberdade!